Boa tarde. Aguardando uns minutinhos. Ai, ai. Bom, eu estou esperando mais um pouquinho, mas pelo visto é eu e você. Então vamos lá. O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar a apostila 7. E na apostila 7, a gente vai falar sobre hidrostática, princípio de Pascal. O que é isso? O que é o princípio de Pascal, né? Então, vamos lá. Eu quero que vocês se recordem o que acontece com o corpo mergulhado dentro de um líquido. O que acontece com o corpo mergulhado dentro de um líquido? O que acontece com o corpo mergulhado dentro de um líquido? Não sabe? Então, o líquido exerce pressão sobre o corpo da gente, certo? Imagina o seguinte. Se você pegar uma seringa, que está vazia, aí você vai, enche de água. Ou melhor, vamos mudar a estratégia. Vamos pensar em 2 seringas. Uma grande e a outra um pouquinho menor, certo? Aí, só que antes de engatar, o que a gente vai fazer com essas 2 seringas? A maiorzinha, a gente vai colocar água dentro. Mas só que antes de colocar água dentro, a gente vai pegar uma mangueirinha, certo? Vai pegar uma mangueirinha e vai engatar na seringa. Isso. Daí, tu vai pegar essa mangueirinha, junto com a seringa, que tá vazia, vai colocar dentro de um recipiente com água. E vai puxar o pistão, certo? Vai puxar o pistão até encher a seringa de água na altura que você quer, certo? Aí, presta atenção, a mangueira tem que estar cheia d'água
E a seringa também. Bora? Aí, o que tu vai fazer? Tu vai pegar a outra seringa vazia, com o pistão encostado lá no finalzinho, e vai engatar na outra extremidade aberta da mangueira. Aí, Rick, tava explicando um negócio, mas acho que vou ter que explicar de novo. Tudo bom, querido? E aí? Olá, meu filho. Tudo ótimo. Você está com a apostila. Posso fazer uma pergunta? Vocês já pegaram a apostila 7 a 8? Não? Mas já precisa pegar, porque se você não pegar, como é que você vai acompanhar as aulas? Certo? Dá uma ligadinha lá na escola para ver, porque é bom pegar, porque eu sou uma pessoa que gosta de escrever na apostila quando eu estou estudando. Eu, quando eu preparo aula para vocês, eu escrevo na apostila, certo? E vocês também deveriam fazer a mesma coisa. Já que só está você aqui por enquanto, vou ensinar um negócio para você. Eu sei que você, não sei se você tem tempo ou não, né? Não sei como é que andam as tuas notas, mas a prova do segundo bimestre é o livro Apostila 3 e Apostila 4, ok? Já que a Apostila 3 e 4... Oi, Angel, você vai fazer o seguinte, você vai pegar na parte de física, tá? Você vai fazer o seguinte, vai olhar todas as fórmulas que a gente estudou na Apostila 3 e na Apostila 4, tá? Eu, se eu fosse você, faria também para física B, tá? Pega uma folha de papel sulfite, anota todas as fórmulas, tá entendendo? E eu, se eu fosse você, faria o seguinte, colocaria o que significa cada letra, tá entendendo? Nas fórmulas. Você está fazendo, neste caso, um mapa mental de cada fórmula, tá? E aí, o que você vai fazer com essas fórmulas? Não é para enfeitar, não. Depois que você fizer a listinha das fórmulas, você vai pegar na apostila que a gente está usando, ou no portal, ou no livro de exercício, que eu sei que vocês têm um livro de exercício, e vai resolver um exercício de cada tipo, ou então estudar só o que está na apostila, para acompanhar, para aprender a usar a fórmula, para lembrar como é que é a fórmula. Daí, tu vai fazer o seguinte, presta atenção. Isso que você tem que fazer antes da prova online. Porque senão depois, durante a prova online, tem gente que não consegue resolver a prova inteira porque acha que vai conseguir achar uma questão resolvida igualzinha da prova de vocês e só copiar a resposta. Não vai acontecer isso. Não sei se você já percebeu. Não tem como. Tem que resolver mesmo. Então, essas provas de física que vocês fazem online, vocês têm que pesquisar as fórmulas. Que fórmula eu uso para resolver esse exercício? Que tipo de questão é essa? Então, se são apostilas 3 e 5, 3 e 4, você já sabe o conteúdo. Então, você tem que saber o conteúdo, tá bom? Tá? Aí você tem que fazer isso tanto para a física A como para a física B. Eu, se eu fosse você, faria também para matemática, que ajuda. Porque você saber o conteúdo da apostila 3 e da apostila 4, fica mais fácil na hora de você fazer a prova online, porque a prova online são as questões envolvidas em cima dessas duas apostilas, tanto de física A como de física B. E aí, se você já tiver estudado as fórmulas, tiver noção de que tipo de questão é da apostila 3 e 4, na hora que você ler a prova, você já sabe que fórmula você vai usar. Fica mais fácil, tá entendendo, meu filho? Oi, Lucas. Tá certo? É o conselho que eu dou para vocês, tá? Pesquisa as fórmulas, faz o levantamento das fórmulas, anota o significado de cada uma, tá bom? E fica mais fácil de fazer a prova depois.
Porque se você não estudar um pouquinho antes, na hora você vai ficar desesperado. Assim, meu Deus, eu não sei fazer isso, e agora? Aí você vai querer procurar na internet, tu não vai achar problema igual, porque a gente não fez. A gente não montou a prova copiando exercício da internet. Tá bom? Tá? Olá, Gabriel. Tudo bem com o senhor? Faz tempo que o senhor não aparece. Quais são as boas? Ou não tem boa? Eu falei para vocês entrarem às 13 horas. Vocês estão... Ó, o Gabriel está 10 minutos atrasado. O Lucas Miranda está 5 minutos atrasado, mais ou menos. Eu acho que você está um pouquinho mais. Porque o Henrique entrou em 5. Bom, é o seguinte. Quem não pegou a apostila, faz favor de passar no colégio para pegar, porque não dá para estudar sem a apostila, tá bom? Tá? Oi, Wesley, tudo bom, querido? Então, gente, nós vamos estudar hoje a aula 50, que é sobre hidrostática e princípio de Pascal. Então, é o seguinte, vou explicar, depois a gente compartilha a página para fazer o exercício. Então, presta atenção. Vou pegar 2 seringas. Seringa de injeção. Sim, 2 seringas de injeção. Tá? Só que uma maior e a outra menorzinha. Vamos supor, uma de 50 ml, a outra de 200 ml. Tem seringa grandona assim. Aí, o que você vai fazer? Vai deixar as 2 vazias no começo. Vai pegar, ó, eu tô falando, vocês vão imaginando, tá? Aí eu pego uma mangueira bem estreitinha que caiba na saída da seringa de injeção de maior volume, tá certo? Só que ela tá vazia. Aí eu faço o seguinte, engato a mangueira, pega a outra extremidade da mangueira, coloco no recipiente com água, pode ser água com corante, água normal, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o pistão ou êmbolo da seringa grande, que está engatada na mangueira, e vai começar a entrar água dentro da seringa de injeção, ok? Aí, se ficar um vazio, você vai fazer o seguinte, vai levantar a extremidade da mangueira, vai deixar a água descer, tá certo? Vai expulsar o ar para fora e vai engatar de novo. Ou vai dar um jeito de encher ela bem certinha, tá bom? Encheu a mangueira grande, encheu a seringa de injeção grande com a mangueira. Aí você vai pegar a outra seringa menorzinha, vai engatar na extremidade, tá? E aí você vai fazer o seguinte, vai empurrar devagar o pistão da seringa cheia d'água. E aí você vai perceber que a outra seringa menorzinha, o pistão vai sair do lugar e dentro do reservatório vai começar a entrar a água, tá? Isso aí é o princípio da prensa hidráulica. Sim, significa que a pressão das 2 extremidades é igual, mas como as seringas têm tamanhos diferentes, o tanto que você aperta ali é o tanto que aperta recebe do lado de cá, e a quantidade de líquido que sai de uma passa para a outra. Tá certo? E aí a força sobre a área. Então, se a seringa maior tiver, deixa eu pensar, 2 centímetros de diâmetro e a outra tiver 1 centímetro de diâmetro, vai ter a relação da força sobre a área. A pressão é a força sobre a área. Lembra daquela aula que eu falei para vocês? Quanto menor a área, maior a pressão. Como assim? Ó, deixa eu pegar aqui. Pega, cadê? Estava aqui agorinha mesmo. Aqui, a lapiseira. Esta parte aqui da lapiseira, aqui, ó, tem uma área pequenininha. Esta parte tem uma área maior. Então, se você fizer isso aqui,
Ai, tá doendo. Deixa eu tirar o grafite daqui. Se você fizer isso aqui e apertar as duas extremidades com a mesma força, você vai perceber que o dedo que está na parte do grafite, você vai sentir maior pressão. Por quê? Porque tem menor área, tá? E o teorema de Pascal, ou a prensa hidráulica, significa o seguinte, que a pressão de um lado é igual à pressão do outro lado. Então, imagine, vocês vão aprender a dirigir daqui a pouco, apesar que eu acho que o Gabriel já dirige. Não sei. E tem a ligeira. Você dirige, Gabriel? Ou não? Gabriel, você já dirige? Wesley, você já dirige? Hein, gente? Nenhum de vocês dirige. Muito bem. Então, quando você pisa no freio, você está aplicando pressão. Uhum. E aí, dentro da mangueirinha lá do pedal do freio que você prisou, tem o óleo de freio. E o óleo de freio, tá? Distribui força para as 4 rodas para travar o carro, para o carro parar, certo? Senão o carro não iria parar rapidamente. Tá certo, gente? Aí, é isso que acontece com o princípio de Pascal ou teorema de Pascal, o princípio da prensa hidráulica, é que quando você aplica força numa extremidade, o líquido que está dentro da mangueira transporta a força aplicada para a outra extremidade com a mesma pressão. Aí, dependendo do diâmetro da seringa, você pode ter um deslocamento maior ou menor. Tá claro? Mesma coisa acontece com os elevadores hidráulicos. Não sei se vocês já viram aquelas oficinas onde você coloca o carro em cima de uma plataforma, aí o cara vai lá na parede, aperta um botão e faz um barulhinho de um motor. Ou seja, o negocinho lá está injetando líquido dentro do suporte onde está o elevador hidráulico, que a gente chama de elevador hidráulico, aquele líquido, aquele óleo, é aplicado uma força onde é distribuído ali e faz o carro subir. E a pressão ali é a mesma pressão do outro lado, ou a força aplicada ali é a mesma força do outro lado. Por isso que para calcular a pressão das duas extremidades da prensa hidráulica, que a pressão de uma extremidade é igual à pressão da outra extremidade. Aí depende da força aplicada sobre a área em questão. Tá dando para entender? Tá? Agora imagine o seguinte. Eu vou compartilhar a tela que fica mais fácil de explicar. Porque tem umas imagens que eu quero que vocês vejam. Que é esse aqui. Opa. Esse aqui a gente já... é esse aqui, ó. Presta atenção. Quando a gente desloca, ó, tá vendo aqui? Eu tenho um tubo, isso aqui é um vaso comunicante, tá? Para quem não sabe o que é, isso aqui é um vaso comunicante, tá certo? Dentro desse vaso comunicante, por que eu sei que é um vaso comunicante? Porque tem essa aberturazinha aqui. Tá? Imagina o seguinte, aqui é onde está o carro e aqui é o botão da parede, que você aperta o botão para fazer funcionar o elevador hidráulico. Quando você trava o botão aqui, isso aqui fica lá em cima. Aí você vai lá e faz o que tem que fazer debaixo do carro, trocar o óleo, fazer verificação, sei lá. Né? Então, presta atenção. Aqui tem uma área pequena, aqui tem uma área grandona. A força que você aplica nessa extremidade vai ser distribuída pelo líquido aqui, vai passar por este canal e vai vir por aqui e vai ser distribuído onde vai levantar este pistão. Pode ser o contrário também, tá, gente? Você pode aplicar uma força aqui, a força aplicada sobre esta área vai deslocar todas essas partículas de líquido, essas partículas vão transmitir a força recebida, e vai vir por aqui e vai fazer este lado subir o pistão. Pode acontecer, tá, gente? É claro que como a área aqui é menor,
a força aplicada aqui vai ser diferente aqui, mas a pressão nas duas extremidades, de acordo com o princípio de Pascal, é a mesma. Tá dando para entender? Por isso que você tem essa expressão, tá? Onde essa expressão aqui é muito importante. Onde a pressão do ponto 1, deixa eu aumentar a letra que nem eu estou enxergando. Deixa eu apagar esse negócio. Deixa eu aumentar a letra que nem eu estou enxergando. Aqui, ó. Opa. Então, ó, a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2. Portanto, ou então, a força dividida por esta área é igual à força aplicada sobre essa área. Agora, presta atenção, normalmente esse negócio aqui não é quadrado. Então, anota aí, tá? Anota aí. Se derem o diâmetro, presta atenção, se derem o diâmetro, né? O diâmetro, letra D, tá certo? O raio da circunferência é igual ao diâmetro dividido por 2, tá certo? Tá? O raio é igual a D, ou melhor, o diâmetro é igual a D, o raio é o diâmetro dividido por 2. Outra coisa importante, a área, tá? Ó, presta atenção. Já que isso aqui é uma circunferência, a área é igual. Anota, hein? Cadê? Nossa, esse pi ficou feio. Gente, que pi feio. Olha, isso aqui é pi, tá? Nossa, eu acho melhor fazer isso aqui, ó. Não. Vezes R ao quadrado. E aqui eu vou fazer o seguinte. Cadê? Tá? E R ao quadrado. Ficou muito bonitinho, não, mas dá para o gasto. Tá certo? Então, repetindo. Se por acaso você precisar da área, geralmente o negócio aqui é redondo. Se o trem é redondo, a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então, tá dando para entender? Se for quadrado, aí eles vão, no exercício vai dizer para você se é quadrado. Mas pode ser que o exercício já dê a área para vocês. Se o exercício já der a área para vocês, fica muito mais fácil, tá certo? Outra coisa que eu ia perguntar para vocês. Então, a fórmula aqui, ó, pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2, que é igual à força dividida por esta área aqui, igual à força aplicada sobre esta área. Então, essa divisão aqui mostra que a pressão das duas extremidades são iguais. Outra coisa, vocês devem estar olhando assim, nossa, mas isso aqui é uma tirinha, é um troço redondo, tá? Tá certo? Esse trequinho fininho aqui é a área de uma circunferência ou de um disco, tá bom, gente? Tá? Anotaram a fórmula aqui? Então, vou apagar, anotei. Agora, presta atenção, vocês vão ler este exercício e vão fazer. Eu vou esperar um pouquinho. Quer dizer, eu vou ler junto com vocês e vocês vão fazer. Então, tá. Então aqui. Certo medicamento tratado como fluido ideal precisa ser injetado em um paciente, empregando-se, para tanto, uma seringa. Então, aqui você tem a abertura, onde você engata a seringa. Aqui você tem
A abertura é onde está o pistão. Ó, repare, tá vendo essa parte aqui? Dessa cor aqui? Isso aqui é a parte do pistão ou êmbolo. É isso aqui que vai empurrar todo esse líquido aqui que vai sair nessa extremidade aqui. Tá certo? Então, repare o seguinte, esta área aqui é diferente desta área aqui. Esta área aqui é muito menor do que essa daqui, tá certo? Então, aqui, considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha. Meu Deus do céu, pensou 400 vezes a diferença? Despreze qualquer forma de atrito, tá? Um acréscimo de pressão igual a P sobre o êmbolo corresponde a qual acréscimo da pressão do medicamento na abertura da agulha? E aí, qual é a resposta certa? Hã? Pensa aí, depois me fala. É esse, é A, é B, é C, é D ou é E? De acordo com com o que eu expliquei para vocês. O que vocês acham que é? Oi, pessoal. Tá bom. Quer pensar? Eu deixo pensar. Quando eu for beber água. E aí? E aí, pessoal? Tô esperando. Eita! Saiu ou não saiu, gente? Não? Então tá, vou escrever isso aqui. Então vamos escrever o textinho aqui para vocês. Pelo princípio de Pascal, tá? Pelo princípio de Pascal, qualquer acréscimo de pressão transmitido a um ponto de um líquido é distribuído um líquido em repouso é distribuído deixa eu ver. Pelo princípio, escrevi errado. Aqui, ó. Espera aí. É distribuído a um ponto do líquido
em repouso é transferido integralmente a todos os demais pontos desse líquido. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A seringa está parada. Se a seringa está parada, ela não tem força. Mas se você empurrar o pistão, você está aplicando uma força. E a base do pistão vai distribuir essa força para outra extremidade. Mesmo diminuindo a saída, a área de saída do líquido, a pressão é a mesma. Então, se você aumentou 1, na outra extremidade vai ter um aumento de 1 também. Então, a resposta certa é este aqui. Deu para entender, gente? Pessoal? Copia, vai, eu espero. Pronto? Henrique, tu entendeu? Lucas Miranda, Gabriel Souza, Wesley, vocês entenderam? Dá sinal de vida, vai para eu saber que vocês estão aqui. Você entendeu que se você aplicar uma força na seringa, o líquido vai sair com a mesma pressão do outro lado? Por isso que quando a gente toma a injeção ou vai aplicar a injeção em alguém, você não pode apertar com tudo, porque senão o líquido vai entrar com tudo dentro da veia da outra pessoa, então vai entrar com muita pressão? Tá bom. Lucas Miranda, tá ok aí? Wesley? Gabriel? Vamos, gente, responde, pelo amor de Deus. Eu estou me sentindo sozinha. Estou dando aula para ninguém. Ok. Pode apagar a tela do lado de cá, porque eu quero mexer do lado de cá. Ok, então estou apagando. Agora vocês vão ler este aqui. Eu vou diminuir um pouco a letra, porque está muito grande. Senão não vai caber. Opa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Subiu muito. A resposta, por enquanto, não precisa. Opa. Eu quero que vocês leiam este exercício e tentem fazer, tá bom? Não se esqueça que a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Tá claro aqui? Vamos lá, pessoal, estou esperando vocês fazerem. Eu vou ler. Ah, eu esqueci, vocês estão sem apostila, né? A figura abaixo mostra, de forma simplificada, o sistema de freios a disco. Disco redondo, hein, gente? Tá? De um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, então, quando você pisa o pedal aqui, ocorre um transporte de líquido, porque aqui é preenchido por um óleo, não é ar, tá, gente? É óleo, tá? Óleo de freio. Então, aqui, ao se pressionar o pedal de freio, esse empurra o êmbolo de um primeiro pistão, que é esse aqui, certo? Que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra o segundo pistão. O segundo pistão pressiona essa pastilha aqui, tá? A pastilha de freio, contra o disco metálico preso à roda,
fazendo com que ela diminua a sua velocidade angular. Velocidade angular significa diminuir a velocidade de rotação da roda do pneu, tá? Considerando o diâmetro D2 do segundo pistão 2 vezes maior que o diâmetro do primeiro, qual a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista e a força aplicada na pastilha de freio? E agora, como é que faz isso? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Só vou dizer uma coisa para vocês. A pressão aplicada pelo pedal é a mesma pressão aplicada na pastilha do freio. É a mesma pressão. Mas como tem áreas diferentes, tá certo? A força é diferente. Tá claro aqui? Vamos, pessoal. E aí, gente? Não. Não. Não, Lucas, refaz. Fazer uma pergunta. Se o, o diâmetro desse aqui é 2, ele vai dar 2 vezes a área do primeiro? Posso falar isso ou não? Porque se a distância, se o diâmetro do segundo é 2 vezes maior que o do primeiro, eu posso dizer que a área do segundo é 2 vezes maior que a área do primeiro? E aí, pode ou não pode? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui, tá? Sim! Cara, Henrique, parabéns, garoto! Tu chegou na resposta. Nossa, tu bateu assim, ah, pá! Matou legal a resposta. Ó, tô orgulhosa de tu, garoto. Muito bem. Então, aqui, ó, a pressão do pistão 1 é igual à pressão do pistão 2, certo? A força aplicada sobre o pistão 1 dividido pela área do pistão 1 é igual à força aplicada pelo pistão 2 dividido... Ai, peraí. Quando a gente fala área, é d ao quadrado, né? Bom, peraí, depois eu mudo. Vai ficar assim, ó.
É, Lucas, é isso mesmo. Dividido pela área 2, certo? Aí eu vou fazer assim, ó, vou deixar os F para um lado, o que não tem F para o outro, tá? Então, aqui eu vou deixar F1 dividido por F2 é igual a área 1 dividido pela área 2. Fazer assim. Aí, F1 dividido por F2 é igual. A área é πr ao quadrado. Tem π em cima, tem π embaixo, cancela. Concorda comigo? Então, vai ficar assim, ó. D dividido por 2D ao quadrado, certo? Aí você elimina os Ds aí, F1 dividido por F2. Isso aqui vai ser igual a 1/4, que é a resposta. Cancela os Ds. Aí vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, 4, e a nossa resposta certa. Ai, que lindo! Nossa! A nossa resposta certa é essa daqui. Muito bem! Parabéns para quem acertou. Tá? Vamos fazer o último exercício rapidinho? Opa! Vamos ver se dá tempo. Eita, ó, apagando. Segundo exercício aqui. Os precursores no estudo da hidrostática propuseram os princípios que têm uma diversidade de aplicações em inúmeros aparelhos, tá? Que simplificam as atividades extenuantes e penosas das pessoas, diminuindo muito esforço físico, e também encontraram situações que evidenciam os efeitos da pressão atmosférica. A seguir, são apresentadas as situações do problema que ilustra a aplicação de alguns princípios da hidrostática. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um pouquinho. Vou colocar aqui. Primeiro desenho, situação 1. O sistema hidráulico de freios de alguns carros em condições adequadas, quando um motorista aciona o freio de um carro, este para após alguns segundos, como mostra a figura acima. Então, presta atenção, este aqui a gente acabou de estudar. Este aqui a gente acabou de estudar e vocês sabem qual é. Esse aqui é princípio de Pascal. Princípio de Pascal. Esse aqui é o princípio de Pascal, que a gente acabou de estudar, tá? Este aqui, este aqui é o princípio de Pascal, que a gente acabou de estudar, tá certo? Tá. Nossa, Lucas Miranda. Situação 2. Os pedreiros, para nivelar 2 pontos de uma obra, costumam usar uma mangueira transparente cheia de água. Observe a figura acima que mostra como os pedreiros utilizam uma mangueira com água para nivelar os azulejos da parede. Este aqui, vocês também já estudaram. Este aqui é quem? Esse aqui é o Teorema de Stevin. Teorema de Stevin. Esse é o Teorema de Stevin. Ao sugar na extremidade de um canudo, que vocês fazem bastante quando vão tomar um refrigerante ou um suco, né? Provoca uma redução da pressão do ar em seu interior. A pressão atmosférica atuando na superfície de um líquido faz com que ele suba no canudinho. Esse aqui, será que vocês acertaram? Este aqui
é princípio de Torricelli. Princípio de Torricelli. Então, se é princípio de Torricelli, essa daí qual é? A primeira é Pascal, a segunda é Steven, é a letra D, gente. Ó, Pascal, ó. Se a gente for analisar aí, a gente vai eliminar quem? Então, não é Arquimedes, elimina. Não é Steven, elimina. Não é Steven, elimina. Aí sobrou. A primeira é, tudo bem. A segunda tem que ser Steven, aqui está Arquimedes. Então, a gente anula e a resposta certa é a D. Tá claro aqui, gente? Tá? Tudo bem? Descompartilhando a tela, tá? Descompartilhando a tela. Eu quero agradecer a presença de vocês. Aguardo vocês na próxima terça-feira para terminar a apostila número 7, aulas 51 e 52. Certo? Semana que vem a gente vai terminar a apostila 7. Quem não está com a apostila, vai buscar, por favor. Ninguém consegue estudar. Se você não tiver como acessar online, tem que buscar, tá bom, gente? Gente, uma boa semana, um bom final de semana para vocês. Tchau. 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 Beijo.